sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estou aqui com o nosso querido irmão Orion Filho. Muito obrigada, Orion, por aceitar mais uma vez nosso convite. É um prazer, é um convite, né? Estar aqui já é um prazer e eu fico lisonjeado por estar tendo essa oportunidade. Eu que Imagina, agradeço. imagina, o prazer é nosso. Orion falará sobre um olhar sobre o mundo espiritual. Então, vamos fazer a nossa prece inicial, elevando o nosso pensamento a Deus. Senhor amado, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, mais uma vez no trabalho do bem, e que possamos sintonizar os nossos pensamentos e os nossos corações com o plano espiritual, com nossos mentores, e já agradecidos, vamos mentalizar mais uma vez o nosso irmão para que possamos apreender todo o conhecimento que ele nos trará na noite de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. A palavra é toda sua, Orião. Obrigado, Renata. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui. Para mim, falar de espiritismo é perguntar se macaco gosta de banana. Amo, adoro. É o que eu escolhi fazer. Trabalhar, falar e divulgar sempre os ensinamentos de Jesus e da espiritualidade. E nós vamos falar sobre um olhar sobre o mundo espiritual. E antes de entrarmos no mundo espiritual, imaginemos o seguinte: imaginemos que nós reunamos, num determinado ambiente, um número grande de pessoas altamente esclarecidas, de todos os aspectos. E pensamos para essas pessoas fazer, ou dar uma descrição, ou dar o seu olhar sobre o mundo material. Dificilmente alguém vai ter dúvida ou dificuldade de fazer isso. E dificilmente não vão pensar nessa imensa bola azul que flutua no espaço, amparada por Deus, que nos serve de lar. Nossa casa, nosso planeta Terra, essa esfera azul, como Gagarin disse, a Terra é azul. Então, dificilmente alguém vai ter dificuldade de fazer isso. Não obstante ser ainda um planeta de expiação e provas, de dor, um vale de sombra e de dor, que é a nossa caminhada evolutiva. Então, com tantas belezas, com tantas maravilhas que esse planeta tem, em todos os lugares, todos os países têm coisas encantadoras. Beleza natural não é privilégio dos trópicos, não é desse ou daquele. Todos os países têm suas belezas naturais. Embora eu nunca tenha saído daqui, mas com a globalização, joga na internet que você vai ver todo tipo de beleza de todo lugar. Agora, se para essa mesma equipe, se para esse mesmo aglomerado de pessoas, dissermos assim, façamos uma descrição do olhar de cada um sobre o mundo espiritual. Será que a facilidade seria a mesma? Será que todos teriam de pronto uma resposta? E não é porque é uma questão de religião, porque não é. Nós não estamos falando de religião. O mundo espiritual, ele existe por si só, independente do mundo material. Ele é pré-existente ao nosso e independente do nosso. Se todos os mundos materiais desaparecessem num piscar de olhos por um poder de Deus, o mundo espiritual não desapareceria. Os espíritos deixariam seus corpos aonde estão encarnados e voltariam todos para o plano espiritual. E ele continuaria. Ou seja, nós, do mundo material, somos uma cópia imperfeita do mundo espiritual. E qual é a importância disso? Ou não tem importância nenhuma? Vamos deixar para pensar nisso quando a gente desencarnar e falar, e agora, José, o que será? Sabe por que eu resolvi tocar nesse assunto? Independente da crença de cada um,
da religião de cada um, não importa. Duas coisas vão acontecer com todos os habitantes desse planeta. Uma é que todos vão morrer. Se alguém que está nos assistindo tiver a ilusão de que não vai morrer, vamos acabar com essa ilusão agora. A vida material, ela é limitada. Desencarnamos, reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos, tantas quantas forem necessárias às vezes. Mas os ciclos, eles têm que ser alternados. Isso é lei, lei divina. Nasce, cresce, morre. Passa-se um tempo na erraticidade, reencarna, nasce, cresce, morre e assim por diante. Então, independente da crença, da religião, do país, todos os hindus são politeístas. Aliás, lá na Índia, os caras têm 2.500 deuses. Gente, isso para mim é algo assim, com um Deus já dá conflito. Você imagina 2.500 deuses. E é uma religião que tem lá os seus 5.000 anos, de uma sociedade extremamente equilibrada e sólida no quesito religioso. Você pode chegar em qualquer lugar, tirar seu chinelo, deixar entrar no ambiente, quando você voltar, seu chinelo vai estar lá. Eles são extremamente espiritualizados, dentro da crença deles. Mas o fato é que nós, espíritas, católicos, evangélicos, hindus, muçulmanos, judeus, todos vamos desencarnar e vamos voltar para o plano espiritual. Isso é um fato. E vamos deixar para descobrir o que tem lá só quando a gente chegar lá. E eu volto a tocar no assunto. O porquê de eu ter abordado esse tema. Num dos trabalhos mediúnicos, que eu já faço há muitos anos, quem conheceu o antigo Sanatório Espírita de Brasília, eu já sou a segunda geração dos trabalhadores. Meus pais foram os que ajudaram a edificar tudo aquilo nos anos 60. Aí meus pais envelheceram, desencarnaram, e eu já trabalhava lá até o dia que ele foi destruído, foi derrubado, para virar o Noroeste. E hoje a gente atende no Guará. Num dos trabalhos mediúnicos, o médium deu passividade para um irmão que, não obstante o trabalho ser de desobsessão, ele não estava agressivo, não estava bravo, não estava naquele padrão. Ele deu um suspiro tão doído que eu senti a dor dele. Aí eu virei para ele e falei: Nossa, irmão, quanta dor nesse suspiro. O que houve? Ele virou para mim e falou assim: Meu irmão, se eu soubesse. E disse duas vezes: se eu soubesse. Aí eu falei: Olha, irmão, se você soubesse o quê? Não estou entendendo. Ele falou: Meu querido, se eu soubesse o que acontece aqui quando eu ainda estava aí. Quanta dor e quanto sofrimento eu teria evitado. Quanta escuridão minha eu teria evitado. Quantas lágrimas eu não teria vertido. Aí eu falei: mas não vamos pensar no que ficou, vamos pensar na misericórdia divina que sempre nos dá a oportunidade do recomeço. Ele disse: Isso é verdade. Mas o que me dói não é simplesmente o fato de eu ter desconhecido ou não saber, enquanto eu estava aí, o que acontece aqui. É eu ter tido a oportunidade de mergulhar nesse universo, mas eu negligenciei. Achei que era bobagem, ridículo, conversa de quem não tinha o que fazer ou de gente ingênua. E eu desencarnei. Cheguei aqui achando que não ia encontrar nada, e o que eu encontrei? A mim mesmo. A minha própria consciência, balda de qualquer ensinamento, de qualquer grau de espiritualização. Aí a mim só sobrou a escuridão. E nela eu fiquei muito tempo. Então,
quando a gente apela e exorta todos, façamos um olhar sobre o mundo espiritual, não é mau agouro ou vamos, não vou tocar nesse assunto, deixa, é justamente para evitar isso. Pensamos nele hoje, enquanto aqui estamos, não interessa a sua crença. Você pode pensar no mundo espiritual conforme a sua crença. Nós, espíritas, temos os ensinamentos dos espíritos superiores, codificados por Allan Kardec, que nos facilita muito o entendimento, nos ajuda a, a entender e nos consolar. Como o próprio Jesus disse, quando ele conversa com os apóstolos, pouco antes de ser preso, que está muito bem descrito e muito bem narrado em João 14, 15 e 16. Quem nunca leu, eu recomendo que leia. Peguem os capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João na Bíblia, você vai ver Jesus falando com os apóstolos, onde ele promete duas coisas: que ele vai embora, né? Ele vai morrer, mas que ele vai pedir que o Pai mande outro Consolador. Neste dia, o Espírito de verdade falará em meu nome e fará duas coisas: restabelecer o verdadeiro sentido das palavras, trazê-las para o verdadeiro significado e ensinar o que ainda não foi ensinado. Então, Jesus estava fazendo uma alusão ao Espiritismo, que começa em 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. Mas nós não estamos falando só para espíritas. Talvez pessoas que não sejam espíritas assistam essa palestra. Isso não importa. Não temos a pretensão de carregar a faixa de detentores da verdade. Muito pelo contrário, o que falamos o que os espíritos superiores nos ensinaram. Não o que Kardec nos ensinou, o que foi fruto da mente dele ou a imaginação dele, onde ele acha que é assim ou acha que é assado. Não, muito pelo contrário. Mas o fato é que todos nós, ao nos depararmos no mundo espiritual, quando realmente desvestirmos da vestimenta de carne, desse vaso denso e grosseiro de matéria, teremos com nós lá só a nossa fé. E o que construímos dentro de nós, a relação que fizemos com os ensinamentos de Jesus. E isso é que nos vai dar o verdadeiro consolo ou não. Será que vamos dizer, se eu soubesse? Será que vamos dizer isso? Acredito que não, porque o Espiritismo ele vem construído no Evangelho do Mestre, né? Não tem absolutamente nada fora dos ensinamentos que contradizam ou que fiquem fora daquilo que Jesus nos ensinou no seu apostolado de 3 anos. Então, ao fazermos esse olhar ao mundo espiritual, tenhamos a certeza de que precisaremos, sim, preparar nossa bagagem hoje, não esperando a morte, não imaginando que poderemos desencarnar amanhã. Não é mau agouro para ninguém. É prepararmos uma bagagem de um fato que é certeza que vai acontecer. Nós só não prevemos quando. Você já pensou se o fato vem e nós estamos com a bagagem vazia? Nossas malas estão fechadas ainda? Baldas vazias de qualquer ensinamento? Vamos levar só carcaça. Quantas pessoas, só um exemplo, quantas pessoas deixaram seus corpos físicos nessa pandemia e no começo acharam que era só uma gripe? Era só uma gripe, não tinha muita preocupação, e essa gripe evoluiu a tal ponto de encerrar a existência desse irmão aqui na matéria. E foi azar, foi negligência, culpa de A, B ou C? Não, programação divina. Assim foi na gripe espanhola, assim foram nas grandes guerras.
em tantas outras guerras, essa aí que está acontecendo, a gente, quando menos espera, pimba, encontra com o anjo salvador da morte e nos diz: meu filho, seu tempo acabou, vamos embora. Ai, que nós estejamos com a nossa bagagem pronta, cheia de Jesus, cheia de ensinamento, cheia de desenvolvimento moral e intelectual, que são as duas únicas vias evolutivas do ser humano. Um aluno me perguntou: mas professor, por que o, o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento material são as únicas duas vias? Será que não existem outras vias evolutivas? Zezé de Camargo nasceu pobre, nasceram pobres. Zezé de Camargo a gente acha que é sempre um, né? É igual Sandy Júnior. Zezé de Camargo eram paupérrimos. Hoje os caras são milionários. E o senhor vai dizer para mim que isso não é evolução? Eu falei: vou, meu filho. Vou dizer que isso não é evolução. Isso é desenvolvimento material. Mas por que não é evolução? Eu falei: simples, filho. Quando eles morrerem, o império vai com eles? A fortuna segue eles? As fazendas, os prédios, os carrões, tudo que o dinheiro deles pôde oferecer a eles e à família, vão com eles? Ou vai ficar de espólio para os encarnados dividirem e que Deus permita que não briguem pelo dinheiro alheio, né? Cada um pegue o seu quinhão, como a lei determina, em paz, em harmonia, para não perturbar nem os que foram e nem os que ficam. Mas não vai com eles. Então não é desenvolvimento, não é evolução. Evolução é tudo aquilo que você leva consigo quando voltarmos para o verdadeiro lar, que é o plano espiritual. Pátria verdadeira do espírito precedente ao mundo material. E as únicas duas coisas que qualquer um de nós, eu, Renata, e qualquer um que está me ouvindo, incorpora no seu espírito e que ninguém nunca mais tira, é o seu desenvolvimento intelectual e o seu desenvolvimento moral. Ponto. São as duas asas que vamos construindo que transformam o ser humano num anjo. Chico disse certa vez assim, perguntaram para ele sobre os espíritos dos animais, se animal vira gente, essa polêmica da metempsicose, que está na questão 611, 612, 613 do Livro dos Espíritos. Chico diz assim: o animal caminha ao encalço do homem do mesmo jeito que o homem caminha ao encalço do anjo. Levemos nesse conceito, saibamos o que significa anjo. Anjo é espírito puro, espírito que não precisa mais de reencarnar. Jesus, que ele já chegou na plenitude de evolução de todos os mundos, passou por todos eles, fez a sua jornada, fez a sua evolução e hoje é espírito puro e, segundo André Luiz, participa da cocriação em plano maior, que são os espíritos puros em comunhão com o pensamento divino, recebendo dele os seus desígnios, suas missões e orientações e executando em todo o universo com os espíritos ainda não puros, em cocriação em plano menor. Olha o que é o plano espiritual. E eu não estou falando de religião, porque isso não foi invenção do Espiritismo. O Espiritismo só deu nome aos bois. Mas Jesus já fazia cocriação em plano maior antes da criação da própria Terra. Antes de qualquer um de nós aqui, talvez estar num planeta de expiação e provas. Isso é dar um olhar expansivo ao mundo espiritual. Ah, não, mas eu não acredito em nada disso. Não tem problema. Porque o nosso objetivo não é convencer ninguém a nada. O Espiritismo jamais vai abordar polêmicas para convencer quem quer que seja. Os espíritos não fizeram isso, Jesus não fez isso. E esse ser ainda obscuro, um verdadeiro alumne frente ao mestre, vai fazer cair nessa bobagem?
Não, mas confie na sua fé, na sua doutrina, naquilo que Jesus falou, ou naquilo que cabe dos ensinamentos de Jesus, naquilo que você acredita. Garra nisso e segue seu caminho, fazendo aquilo que Jesus pediu para qualquer um, independente de religião. Moisés sobe no Monte Sinai, todos conhecem, tá vendo? Inclusive, eu tenho certeza, Renata está aqui, que não vai deixar eu mentir sozinho. Os 10 mandamentos, como é que foram os 10 mandamentos? Moisés tira o povo lá do Egito, abre o Mar Vermelho, nem se vaga com esse povo do deserto. Aí ele sobe do Monte Sinai e Deus dá os 10 mandamentos. Eu confesso que eu não decorei, decoro, esqueço, decoro, esqueço. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, guardarás o sábado, enfim. E esse troço era muito complicado, né? Jesus vem na sua pureza única e resume os 10 em 2, como ele mesmo diz. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eis aí todas as leis e todos os profetas. Olha o poder de síntese desse espírito. Ele consegue resumir os 10 em 2. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso é independente de religião. Cultive isso no seu coração. Cultive isso na mente. Tente. Põe sentido no que eu estou dizendo. Porque se eu falar, faça, lascou. Eu, todos os espíritas, todo mundo, vai todo mundo para o umbral. Porque ainda estamos muito longe de fazer o que Jesus fez. Não vamos conseguir. Então, o bom cristão não se mede pelo que se faz, e sim pelo seu esforço sincero de vencer a si mesmo. Então, tentemos, enchamos a nossa bagagem com esses ensinamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e teremos um gargalhadão no céu. Chegaremos no plano espiritual, amparado pelos espíritos superiores, como um bom guerreiro, porque lutamos a luta do dia a dia. Lutamos, como se diz, combatemos o bom combate. Vencemos a nós, nossos orgulhos, nossos preconceitos, nossas vaidades, nossos egoísmos, porque amar ao próximo é isso. É superar os egoísmos, superar as vaidades, as mazelas morais, o julgamento, o apontar de dedo, a facilidade que temos de enxergar o cisco pequenininho no olho do outro, mas esquecer que dentro do nosso existe uma trave imensa. Isso é independente de religião. Esse ensinamento moral crístico cabe para qualquer doutrina, de qualquer religião, de qualquer povo, de qualquer país do globo terrestre. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ao voltar para o plano espiritual, tendo exercido isso com fé e sinceridade, terás os antigos, os antepassados e os espíritos de luz, de braços abertos, dizendo: nosso irmão venceu. Combateu o bom combate. Veio combalido, ferido pelas batalhas, mas veio vitorioso. Passamos isso. Passamos aquilo que Jesus só nos pediu. Amem-se, respeitem-se. Não se tratem de mestre, simplesmente de irmãos. Será que era tão difícil? Se fosse tão difícil, ele não teria pedido isso, né? O plano espiritual não nos dá uma cruz mais pesada do que possamos carregar. Isso não acontece. Então, deixemos os pormenores das religiões de lado. Ah, minha religião diz isso. Ah, minha religião diz aquilo. Ah, e eu vou explicar por quê. Já. E deixemos os preconceitos de lado e realmente tratemos-nos como irmãos.
irmãos. Não importa se é muçulmano, não importa se é judeu. Gente, tem gente até hoje condenando judeu porque eles crucificaram Jesus. Ai, Pai eterno. 2000 anos já se foram. O coitado do Judas é malhado até hoje no sábado de Aleluia, sei lá que dia que o coitado do Judas é malhado na Semana Santa, e ele já é espírito de luz, ó. Há muito tempo, e quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o Humberto de Campos, e fez uma entrevista com ele, numa das coisas mais belas e fantásticas que eu já li, quando Humberto de Campos, discutindo com seu mentor, a possibilidade ou não de se voltar no tempo. E o mentor, claro que se volta no tempo, Humberto. Ele, mas como? Passou, passou. O tempo não volta. Ele, Humberto, há mais coisas entre o céu e a terra do que explica a nossa nova filosofia. E aí, explicando o que é o tal do fluido cósmico universal e as formas de pensamento que ficam impregnadas, o mentor leva Humberto de Campos ao ano 70, quando Tito, filho do imperador Vespasiano, dizima Jerusalém, a grande diáspora dos judeus. Eles só voltam a se reunir como unidade nacional, né, como povo, país, após a Convenção de Bretton Woods, em 1948, pós-Segunda Guerra. De 70 da nossa era até 1948, eles estavam espalhados pelo mundo sem nação, sem um país, sem um limite. Voltaram em 1948. E aí, o Humberto volta no tempo e espaço, através do fluido universal e as formas de pensamento, encontra um judeu e pergunta: Senhor, pode me informar onde eu encontro Judas? Aí o judeu fala: o Judas, aquele traidor, que queres tu com ele? Esqueça-o. Não, eu só queria conversar, é, fazer uma entrevista. Aí, quando o judeu vira, é o próprio Judas: que queres tu com o traidor? Aí Judas vai explicar por que ele fez aquilo, qual era a intenção dele. Se realmente ele vendeu Jesus, claro que não. E, enfim, vale a pena ler. Eu gravo o que eu li, mas como a gente estuda numa sequência assim, acaba misturando os livros. Eu não vou citar o livro, porque eu posso cometer um erro de memória e indicar a vocês. Mas isso é Humberto de Campos, e disso eu tenho certeza. E aí, lá, ele vai explicar que Judas obteve a sua remissão total, né, o seu perdão total, e nunca mais precisar encarnar aqui na Terra como expiação em prova, lá no século XIX, 17, alguma coisa assim. Não, século XVIII, XVII, XVIII, não lembro exatamente, onde ele se redime completamente pela besteira que ele fez. Já é espírito, para nós, espírito de luz, porque não precisa mais reencarnar na Terra, já pode reencarnar no mundo de regeneração. E até hoje ele é malhado como o traidor. Ou seja, para algumas crenças não há progresso, não há evolução moral, não há remissão, não há nada. Há simplesmente castigo eterno. Não entremos nessas polêmicas. Guardemos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E todos os preconceitos, todas as mazelas, todos os julgamentos caem por terra. Por que eu digo isso? Certa vez, numa noite chuvosa, muita chuva, trabalhando lá no sanatório ainda, na rotina dos trabalhos mediúnicos de desobsessão, o médium, o meu parceiro que já desencarnou, meu companheiro de mediunidade, trabalhamos juntos 17 anos até ele desencarnar. Deu passividade a um espírito, normal, como... E o espírito olhou para um lado, olhou para o outro, não falou nada, olhou para mim e virou para mim e falou: o que eu estou fazendo acordado? Naqueles 5 segundos que o universo abre aquele buraco imenso, eu falo: meu Deus, o que eu respondo para o irmão? Nesses anos todos, eu nunca escutei essa pergunta. O que eu estou fazendo acordado? Jesus, o que eu respondo para ele? E aí a mente já trabalhando aceleradamente, eu digo:
chega o mentor por trás e fala, calma, meu filho, é só um irmão evangélico. Eu falei, ah... Aí ele disse que tinha que estar dormindo, porque era a crença dele. Eu falei, olha, às vezes aquilo que acreditamos nem sempre é a realidade do plano espiritual. Então, deixemos os preconceitos religiosos de lado e guardemos isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Já vai ser uma vitória imensa, individual de cada um. Porque se tem uma coisa difícil de tirar dos nossos corações, são os nossos preconceitos, nossas mazelas, como Jesus disse. Mais pesado do que a maior de todas as montanhas são as iniquidades que jazem nos corações dos homens. E tirar isso não é fácil. Mas tendo Jesus como mestre, guia e o nosso norte, a nossa luz, seguindo seus passos, com certeza alcançaremos o reino que ele nos prometeu. Não hoje, não amanhã, mas com certeza um dia. Obrigado por me ouvirem. Obrigado pela oportunidade. A Renata, fique à vontade, sempre que quiser ou precisar, pode contar comigo para trocar uma ideia. Eu costumo dizer que eu não faço palestra. Quem faz palestra é Divaldo Pereira Franco. Eu só converso. Ali é palestrante. Eu ainda estou engatinhando. Gente, Deus abençoe a todos. Um beijo para todos e até a próxima oportunidade. Na paz do Cristo, todos. Que assim seja. Que assim seja, Orion. Muito obrigada pelas suas contribuições, por essa conversa, né? É sempre importante para que a gente possa refletir sobre, né, o que estamos fazendo nesta encarnação, nesta terra, neste plano material, né? E para que possamos voltar ao plano espiritual sempre melhores, né? Buscando a nossa reforma íntima. Você poderia fazer a nossa oração final? Posso, sim, com muita satisfação. Elevemos todos o nosso pensamento a Deus. Jesus, bom e amado Mestre, Deus, nosso Pai, pedimos a permissão para elevar o pensamento a Ti em agradecimento às dádivas da vida, pela santa e grata oportunidade de estarmos reencarnados, seguindo os nossos caminhos, redimindo nossas faltas, buscando hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Senhor, dai-nos a sabedoria, ilumina-nos no coração e na mente, para que possamos, com fé e certeza na vitória, lutarmos naquelas batalhas que nos competem, aquilo que está ao nosso alcance. Senhor, resignação e resiliência para entender aquelas que não nos compete mudar, que não está ao nosso alcance transformá-las. Ó Deus, e dai-nos discernimento para conseguirmos separar um do outro. E assim, seguindo, alcançaremos todos o reino que o Mestre nos prometeu. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, aguardando ansiosamente a oportunidade de novamente reunirmos em Teu nome e trazermos ensinamentos do Seu Evangelho. Se conosco, hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Muito Obrigado. obrigada, Orion. E a todos, obrigada pela companhia e até a próxima.